tudo bem? Eu tava dando uma olhada nos vídeos anteriores aqui do canal e eu reparei que faz muito tempo, faz bastante tempo mesmo, que eu não gravo nenhuma tag. Então por isso hoje eu vim responder a tag Meus Hábitos de Leitura. Essa é uma tag que talvez vocês já conheçam porque ela definitivamente não é nova, mas eu sou sempre bem atrasada pra responder tags, então eu não me importo com isso e eu espero que vocês gostem. Então vamos começar pra esse vídeo ficar bem rapidinho. Primeira pergunta: quando é que você lê? De manhã, de tarde, de noite, o dia inteiro ou quando tem tempo? O horário que eu mais gosto de ler é de noite, logo antes de dormir, porque assim, se eu for ler de manhã, logo depois que eu acordo, eu começo a ficar com sono de novo, não consigo levantar da cama, não consigo me concentrar, não consigo fazer mais nada. E quando eu leio de noite, antes de dormir, eu consigo me concentrar só naquilo, eu sei que eu não tenho mais nada pra fazer depois, só dormir, então é bem mais tranquilo pra mim. Mas sempre que eu tenho um tempinho durante o dia, eu paro também pra ler pelo menos um capítulo ou outro. Pergunta número 2. Você lê somente um livro por vez? Eu não gosto de jeito nenhum de começar a ler um livro, não terminar e começar outro livro junto com esse. Então eu sempre leio um livro só porque eu não gosto de misturar as histórias. E eu também sinto que se eu pegar e deixar um livro e começar a ler o outro, eu fico como se eu estivesse dando prioridade para um dos dois. Então eu prefiro ler um de cada vez. Eu acho que assim eu leio mais rápido e eu posso terminar para começar a ler outro logo. 3. Qual é o seu lugar favorito pra ler? Eu sempre, na maioria das vezes, sempre leio na minha cama, porque eu sinto que é o lugar mais confortável. Eu posso ficar toda esticada, ou eu posso ficar deitada, eu posso ler sentada, eu posso ler de lado. Enfim, tem muitas posições e eu gosto de ficar variando, porque senão cansa e fica incômodo. Então eu sempre leio na cama, porque é o melhor lugar forever pra ler. Número 4. O que você faz primeiro? Lê o livro ou assiste o filme? A ideia pra mim é sempre conseguir ler os livros antes de assistir os filmes. É claro que nem sempre isso é possível, mas sempre que eu posso, eu leio antes e depois eu assisto o filme, porque eu gosto de imaginar os personagens na minha mente. E quando você já tem a imagem, assim, nos filmes dos personagens, você acaba imaginando eles daquela forma. E não só isso, também tem a questão dos spoilers e tem a questão de que o livro sempre tem muito mais detalhe, é sempre muito melhor. Então eu prefiro ler antes, mas se acontecer de não ter jeito, eu também assisto o filme antes, não tem problema nenhum. Quer dizer, tem problema, mas não é o fim do mundo. Número 5. Qual formato de livro você prefere? Audiolivro, e-book ou livro físico? Sem dúvida nenhuma, eu prefiro livro físico. Eu não vejo a menor graça de ler online e eu não gosto também de escutar alguém lendo o livro pra mim, a não ser que seja pessoalmente. Às vezes, quando eu tô com os olhos muito cansados, assim, eu até gosto de ouvir alguém lendo pra mim, mas eu prefiro 1000 vezes ler, eu mesmo pegar o livro na minha mão e ler. Passar as páginas, sentir o cheirinho é muito melhor do que você pegar um livro digitalizado. Eu acho que perde muito da emoção, então eu prefiro o livro físico. Número 6. Você tem algum hábito exclusivo na hora de ler? Eu sou uma pessoa bem metódica na vida, não só na hora de ler. Então eu tenho os meus pequenos rituaizinhos, assim, e algumas pessoas até não entendem muito do que eu faço. Porque, por exemplo, eu pego um livro novo, eu leio toda a capa, leio as orelhas, leio tudo, todas as informações que eu tenho pra ler no livro sem ser o conteúdo mesmo. Isso é normal, muita gente faz, mas antes de começar a leitura mesmo do livro, eu vou lá na última página ou nas 2 últimas páginas e leio o final, porque eu sou bem ansiosa. Então, às vezes eu consigo me segurar pra não ler o final. Eu começo a ler o livro, mas aí no meio do livro eu falo, não, eu preciso saber desse final, e eu vou lá e leio as últimas páginas, ou então leio pelo menos o último parágrafo pra eu ter um gostinho do que vai acontecer naquele final. Então eu não ligo pra spoilers. Eu sei que tem muita gente que se incomoda demais com isso, mas pra mim, dependendo do spoiler, é claro, eu não ligo e eu não vejo problema também de ler o final. E outra coisa que as pessoas também ficam um pouco irritadas comigo às vezes é que eu sou uma pessoa que eu simplesmente perco todos os marcadores de livro. Então eu não consigo marcar as páginas certinho como as pessoas fazem e eu uso qualquer coisa que tiver na minha frente pra marcar. Então se tiver uma flor, eu vou usar aquela flor pra marcar a página do livro. Se tiver uma etiqueta de roupa, eu vou usar a etiqueta de roupa pra marcar a página do livro. O que tiver na minha frente, eu vou usar ali. E se não tiver nada, eu simplesmente vou fazer uma orelha no livro e aquele livro vai ficar dobrado e depois eu desdobro, gente. É assim que funciona a vida, não tem problema. O livro não vai estragar se tiver uma orelha ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, 8, ou 9. Então eu marco as minhas páginas de uma forma totalmente aleatória. Número 7. As capas de uma série têm que combinar ou isso não importa? Por favor, editoras desse Brasilzão de meu Deus, combinem as capas da série, porque é muito, eu disse, muito irritante você começar a ler uma série
terminar um primeiro livro, o segundo livro, e aí vem o terceiro livro e é totalmente diferente. Você quer arrumar na sua estante, mas nada combina, nada fica direitinho, não fica simétrico, as coisas não tem nada a ver. Então, realmente, pra mim, importa muito que as capas sejam no mesmo padrão. Eu adoro quando o livro tem o mesmo tamanho, não precisa ter as mesmas cores, mas assim, as informações da lombada, principalmente, precisam ser padronizadas. Se tiver um número de cada, tipo, livro 1, livro 2, livro 3, que o númerozinho fique mais ou menos no mesmo lugar. Por favor, gente, não custa nada, é só padronizar, deixar tudo direitinho, ficar muito mais bonito, muito mais organizado, e eu agradeço. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu achei bem legal responder essas perguntas, porque elas são sobre uma coisa que eu gosto bastante, que no caso são os livros. E eu quero saber de vocês se vocês concordam com as minhas ideias, com as minhas respostas. E eu também quero saber o que vocês fazem parecido comigo, ou o que vocês fazem totalmente diferente, o que vocês discordam e etc. Então, por hoje é só isso tudo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever também aqui no canal, porque a gente tá quase chegando em 50 mil, e se isso acontecer vai ser muito legal. Então me ajudem, mostrem pros seus amigos, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo e os outros vídeos e tudo mais. E chega de papo, né? Um beijão enorme e tchau!